Som. Eita. Boa noite, tudo bem? Isso, vamos ficar de pé, vamos iniciar nosso culto. E vamos iniciar nosso culto orando. Amém? Nós somos uma igreja que ora. Nós somos um povo que ora. Isso. Então feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar, comece a encher os céus desse lugar com uma oração. Comece a encher os céus desse lugar com uma oração santa. Isso, levante sua voz, comece a orar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora em línguas, comece a orar em português. Mas que todos nós estejamos orando. Comece a orar. Isso. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós adoramos a beleza da tua santidade. Nós reconhecemos, Senhor, o teu governo e poder sobre essa casa. Nós reconhecemos, Senhor, a grandeza do teu nome nesse lugar. Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite um espírito de vida, um frescor do Espírito sobre a tua vida nessa noite. Que o Espírito possa fluir em liberdade, em adoração. Espírito Santo, nós entramos em meio à tua presença. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Todo o povo desse lugar te adora, todo o povo nesse lugar celebra a grandeza do teu nome. Senhor, nós enchemos os céus de Santa Cruz, nós enchemos os céus de ruios, de incenso, de adoração a ti. Nenhum outro nome é maior que o teu. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, governo, poder e domínio, nós rendemos a ti, Senhor. Santo, 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 santo. Espírito Santo, Espírito de Deus. Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendizemos o teu nome para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser adorado. Grandiosa é a tua presença nesse lugar. Nós nos arrependemos diante de ti, reconhecemos que precisamos de ti, mais que o ouro e a prata, mais que as pedras preciosas, mais que as riquezas desse mundo. Precisamos de ti, Espírito Santo, Santo, digno. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro no meu santuário, e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua vitória, em nome do nosso Deus. Arvoraremos pendões, satisfaça o Senhor
todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele ouve do seu santo céu, com força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, no nome do Senhor nosso Deus, eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Espírito Santo, nós nos alegramos em Tua presença, nós nos alegramos em Tua palavra, reconhecemos a grandeza do Teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Lá em Salmos 51, a partir do 6, é um diálogo que Davi com o Senhor, ele está conversando, né, dizendo para o Senhor, com um coração sincero e aberto, depois que Natan foi corrigir ele, né, após o pecado de Davi. E essa aqui é uma conversa que Davi estava dizendo com o Senhor. E no 6, Davi vai dizer assim, ó, Salmos 51, versículo 6. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu com tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lavar-me e ficarei mais branco do que a neve. Fazer-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados, apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Aleluia. Aqui vai dizer, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Amém? Que nessa noite nós vamos mostrar ao Senhor um espírito humilde, um coração voltado e sincero a Ele. Porque esse é o sacrifício que o Senhor quer nessa noite. É esse sacrifício que agrada ao Senhor. Um coração humilde, um espírito voltado e sincero e quebrantado. Um espírito que reconhece as suas falhas. Um espírito que não esconde os seus pecados, mas que leva eles diante ao Senhor, arrependido. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Nos arrependemos nessa noite, Senhor, da nossa negligência, Pai, mediante ao Teu Espírito. Nos arrependemos, Senhor, muitas das vezes pela falta, Senhor, de tempo, que nós não damos prioridade, Pai, à oração a Ti, a conversas contigo, Senhor. Não damos prioridade, Pai, ao jejum, ao sacrifício do nosso corpo, do nosso espírito a Ti, Senhor. Ah, Jesus, mas hoje, nessa noite, nós vamos entregar a Ti um coração humilde e sincero. Como alguém, Senhor, que quer cada vez mais se achegar a Ti, que quer cada vez mais conhecer a Ti, que quer cada vez mais se achegar aos Teus pés, Senhor. Receba a nossa oração, receba, Senhor, os nossos corpos como sacrifício, Pai. Receba, Senhor, a nossa oração, ó Deus de Israel. Põe um novo cântico em nossos lábios, louvaremos a Ti, Senhor. Louvaremos a Ti com a nossa força e entendimento. Louvaremos a Ti pela Tua bondade, Pai, pelas Tuas misericórdias que duram eternamente. Louvaremos a Ti até pelo dia mau, Senhor, que nos permite nos achegar mais perto de Ti. Te louvaremos, Senhor, até a eternidade, Senhor. Ensinaremos aos nossos filhos, Pai,
para nos dar a salvação, a reconciliação contigo, Senhor. Te louvaremos, Senhor, eternamente. Te louvaremos nos teus atos, Senhor, mas te louvaremos no nosso dia a dia. Te louvaremos quando ninguém nos vê, somente o Senhor nos vê, mas também te louvaremos na presença dos homens e dos anjos, Senhor. Te louvaremos, ó Altíssimo. Te louvaremos, ó Senhor. Ah, Jesus, essa é a oração e a canção do nosso coração nessa noite. Um coração arrependido, Senhor. Um coração voltado a Ti, ó Pai. Ah, Espírito, enche a nossa vida. Enche a nossa vida com Teu amor, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor, com a Tua presença. O que seria de nós se não fosse o Teu Espírito, Senhor? O que seria de nós se não fosse, Senhor, o Teu amor? Aonde estaríamos, Senhor, se o Senhor não tivesse nos alcançado, Pai? Tu não olhaste para nós, Tu nos achaste. Obrigada, Senhor. Tu nos deste livramento, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Santo Espírito. Santo Espírito, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Adoramos a beleza da Tua santidade. Tu és santo, ó Espírito. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, essa noite. Não queremos só ser cheios, Senhor. Só as nossas mãos, só os nossos pés. Queremos ser cheios por completo, desde a cabeça até a planta dos nossos pés. Queremos transbordar a Tua presença. Transbordar a Tua presença, Senhor. Transbordar de dentro para fora. Não retire de nós o Teu Espírito, ó Pai, mas renove em nós um Espírito forte, um Espírito inabalado, um Espírito verdadeiro, um Espírito sincero e reto, o Espírito da salvação. Renova em nós, Jesus. Renova em nós, Espírito. Renova em nós, Espírito. Precisamos do Teu Espírito todo dia, Senhor. Precisamos do Teu Espírito todos os dias. Oh, enche-nos, Jesus. Enche-nos, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, declare nessa noite. Espírito, abra sua boca e cante a Ele nessa noite. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Vai, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a nossa vida, Senhor. Enche a nossa casa, Senhor. Pois de
ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez só a igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor diz pra ele te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, Jesus, aleluia. É aqui que queremos estar, Senhor. Esse é o lugar que queremos estar. Lugar da tua casa, a tua presença. Nesse lugar de louvores e adoração e oração. É nesse lugar que queremos estar, Senhor. Reunidos, Senhor, e junto a ti. Junto à tua doce presença. É nesse lugar que queremos estar, Jesus. É nesse lugar que queremos estar, Jesus. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. É nesse lugar, Senhor. É nesse lugar, Santo Espírito. É nesse lugar de adoração, Senhor. Diz pra Ele que não há outro lugar que você deseja estar, a não ser aqui, na presença dEle. Se declare pra Ele nessa noite. Busque a Ele com intencionalidade, com o seu coração, com seus lábios, com suas mãos. Se declara ao Senhor nessa noite. Eu preciso ficar aqui. Aos teus pés, me deixa poder ouvir tua voz. Diz pra Ele, eu preciso ficar aqui. Teus pés, me deixa, Senhor, me deixa poder ouvir tua voz. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E
eu quero estar é aos teus pés, doce presença, constante presença que não vai embora. Diz pra ele: vem ficar embora. Não queremos, Senhor, uma visitação, Senhor. Permaneça entre nós, Jesus, que não vai embora. Vem ficar embora. Fica embora, Senhor. Fica entre nós, Jesus. Eu preciso, diz pra ele, eu preciso ficar aqui aos teus pés. Me deixa poder ouvir tua voz. Eu preciso, Senhor, aos teus pés. É onde eu sou tratada, é onde eu sou curada, Senhor. Me deixa poder ouvir tua voz. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem ficar embora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem ficar embora. Diz pra ele: doce presença, constante presença que não vai embora. Vem ficar. Diz: a presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. Diz: a presença é um homem, a presença tem um nome, Jesus. A presença é um homem, a presença tem um nome, Jesus. É o teu nome que pedimos essa noite. A presença é um homem, a presença tem um nome, Jesus. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem ficar embora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem ficar embora. Fica embora, Senhor. Fica embora, Senhor. Não queremos uma visitação. Não queremos uma visitação.
Fica e mora, Senhor. Fica e mora, Senhor. Não queremos uma visitação. Não queremos uma visitação. Jesus. Faça do nosso coração lugar de habitação. Jesus, faça do nosso coração, faça do nosso coração lugar de habitação, lugar de habitação. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tá uma atmosfera gostosa, né? Há uma presença aqui nesse lugar. E se eu fosse você, não perdia esse ambiente, sabe? Esse ambiente da presença de Deus é muito precioso. Não perca isso. Que não vai embora, vem, fica embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica embora. Irmãos, antes de falar da oferta, deixa eu falar algo. No ambiente da presença de Deus, tudo que é natural se torna obsoleto. Porque o sobrenatural toca a terra. Então é a oportunidade que você tem de, nesse ambiente sobrenatural, extrair aquilo que você busca, extrair o milagre que você precisa. Então todos os ambientes que estiver, em que você percebe a presença de Deus, não fique disperso, mergulha nele, porque você vai ver o que Deus é capaz de fazer, amém? Irmãos, se você deseja ofertar e dizimar, você traga o seu dízimo ou a sua oferta, pode colocar aqui. Também tem ali o QR Code na tela que vai aparecer, apareceu, tá bom? Você pode fazer também por Pix, amém? Amém. Se você deseja ofertar por espécie, é só levantar a mão que o irmão vai estar entregando o envelope a você, amém? Tá bom? Sem mais delongas, para que a gente ganhe tempo, eu gostaria que você, mesmo sentado, adivinhasse quem é o nosso ministro da noite. Quem falou Daniel primeiro? Daniel. Aplauda o Senhor pela vida do evangelista Daniel. Isso aí. Amém, gente. Boa noite. Tá frio aí? Aqui tá frio, graças a Deus. Curva sua cabeça, por gentileza. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua santa presença, Senhor. Nós não podemos esconder, Deus, nessa noite nada do Senhor. E nós não queremos esconder nada do Senhor. Essa noite, Pai, nosso coração está aberto, Pai, para Te ouvir. Somos dependentes do Senhor, Pai.
Somos dependentes para que o Senhor nos ensine a Tua palavra nessa noite. Somos dependentes para que essa presença que está manifesta nesse lugar toque o coração do perdido, toque o coração daquele que se encontra hoje, Pai, com a mente um pouco bagunçada, com a mente um pouco frustrada, angustiada. Nós somos totalmente dependentes, Espírito Santo, da Tua presença nessa noite. Eu te peço de verdade, fica à vontade. A Tua presença que é doce, a Tua presença que é doce, continue sendo exalada nessa noite, nesse lugar, Pai. A Tua presença que é doce, seja reconhecida nesse lugar por cada coração, por cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Que não vai embora, vem, fica e mora, doce, constante, que não vai embora, vem, fica e mora. Vai embora, Senhor. Vem, fica e mora. Aleluia. Aleluia. Fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós, Jesus. Fique à vontade entre nós, Jesus. Eu não sei você, quando a gente fala sobre a presença e de alguém que ama a presença, quem que na Bíblia você geralmente lembra? Alguém que fala assim, esse amava a presença. Davi, né? E o profeta antes deu uma incumbência de a gente falar sobre um tema hoje que é Lós, perdido. E a gente tem começado os movimentos de busca àqueles que estão perdidos. E a palavra que Deus me deu para a sua vida nessa noite é uma palavra um pouco inusitada, é uma palavra um pouco diferente. Eu acredito que hoje você vai sair com uma visão um pouco diferente sobre a vida de Davi, que você de repente já tem até hoje. Mas pode ser que você se identifique que, de alguma forma e que faça sentido para você, que a tua vida comece a tomar um rumo diferente. Eu creio nisso. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Samuel, capítulo 16. Do versículo 1 até o versículo 3 somente, depois nós vamos discorrer alguns textos. 1 Samuel, capítulo 16. Diz o seguinte: E o Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o seu jarro com óleo e vai para Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Repita comigo: escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que irá sacrificar ao Senhor. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Versículo 12. Vamos pular agora para o versículo 12. Vamos falar ainda, vamos no versículo 11, na verdade. Então, Jessé perguntou: Esses são todos os filhos que você tem?
Então Samuel perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé lhe respondeu: ainda tenho caçula, que está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-me aqui, e não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Todo mundo conhece essa história, né? Saul peca ao Senhor e Deus dá uma ordem para Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Até quando o reinado que está sobre esse tempo, até quando você vai se entristecer por causa desse reinado? Até quando você vai ficar travado nisso? Você precisa migrar e ungir outra pessoa. Eu chamei outra pessoa para cumprir o reinado. E Samuel, ele parte para a casa de Jessé, e quando ele chega diante de Jessé, ele pede que Jessé lhe apresente todos os seus filhos, e você já sabe a história. Jessé apresenta um montão, né? Eliabe, o mais velho, o mais forte. E ao passo que Jessé ele vai apresentando todos os filhos, Samuel em nenhum deles recebe a percepção que ele tinha dentro do coração, que ele iria ir para aquele local para ungir alguém como rei. E Samuel chega para Jessé e fala: tá bom, mas cadê os outros meninos? Acabaram seus filhos? É isso mesmo? Porque eu recebi uma palavra de Deus para vir a um lugar, mas essa palavra não está concretizando. E naquele momento Jessé fala: não, tem mais um que está lá cuidando das malhadas. E quando chega Davi ele era ruivo, ele era diferente. Eu já estudei um pouco a Bíblia, eu fico tentando entender o porquê que Jessé ele tratava Davi um pouco diferente. E a gente não consegue, de repente, ter uma afirmação tão clara, tão precisa, mas muito provavelmente Davi era um filho bastardo. Se você vê, e o filho bastardo no meio de Israel, ele tinha um pouco de problema. Abre em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Pastor, faz amado. Ele fala o seguinte, o texto: nenhum homem cujos testículos tiverem sido esmagados ou cujo membro viril tiver sido amputado poderá entrar, pode seguir, na Assembleia do Senhor. Versículo 2: quem nasceu de união ilícita não poderá também entrar na Assembleia do Senhor. Não sei se você já tinha reparado nesse texto anteriormente, mas quando eu li há um tempo atrás Deuteronômio 23, na nossa leitura anual, eu travei. Porque esse texto é muito forte. Ele fala que nenhuma pessoa que nascesse de união ilícita poderia estar na Assembleia do Senhor. De acordo com alguns estudiosos, a Assembleia do Senhor ela era caracterizada com toda a questão religiosa mais importante que pudesse precisar ser feita das festas de Israel. Aquela pessoa que nasceu de uma união ilícita, ela não poderia entrar e fazer parte daquela Assembleia. Ou seja, muito provavelmente, Davi era uma pessoa que era bem excluída. Daniel, mas como você comprova isso? Se você pegar Salmos, capítulo 51, versículo 5, ele fala o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. A maior parte das pessoas pensa o seguinte, que ele está falando do pecado original, que Adão pecou e através disso, todos foram concebidos em pecados. Mas nós também podemos entender esse texto como em pecado, de fato, a minha mãe teve uma relação com meu pai e eu nasci. Eu sou fruto de uma união ilícita. Vou trazer outro texto para você que reforça a argumentação que eu estou trazendo aqui, de acordo com a palavra de Deus. Salmos, capítulo 69, versículo 8, a Bíblia fala que ele era renegado diante dos irmãos dele. Ele vivia como um estranho diante dos irmãos dele. Ou seja, Davi era alguém desprezado, beleza? Davi é alguém que era jogado de lado. Em outro texto a Bíblia vai dizer que ele cuidava das malhadas, ou seja, as malhadas eram as ovelhas que praticamente ninguém queria muito cuidar, e Davi ele estava nessa posição. E Samuel, o profeta do Senhor, que outrora havia ungido Saul, agora precisa tomar uma decisão difícil, que é sair da onde ele estava, com medo de Saul, porque, por exemplo, Samuel, ele estava praticamente depondo o reinado de Saul. Se Saul descobre um negócio desse, não ia deixar barato.
Quem viu a série do Davi lá na Netflix? Alguém viu? Eu vi. Bem legal, e ele retrata muito bem essa parte. Então Samuel, ele fica orando de repente um pouco a tomar uma decisão, até que Deus aperta Samuel e fala: Samuel, você precisa tomar uma decisão, você precisa ungir um novo rei. Israel precisa de um novo rei. E ele vai lá para aquela casa inusitada de Judá, e lá encontra uma família inusitada, com um filho inusitado. Alguém que seria no futuro destinado ao rei de Israel, ao reinado, a cadeira mais importante, estava numa família à parte, e dentro dessa família que era à parte, não reconhecida, ele era a pessoa à parte. Provavelmente Davi cresceu sem ir nas festas bíblicas. E aí a gente pensa, como ele tinha um amor pela presença. De repente ele passava, ficava olhando todo mundo partindo para as festas, e ele ficava lá, de repente cuidando das ovelhas, numa situação à parte, podendo desfrutar da totalidade que ele sabia que os outros desfrutavam. Ele falava: eu quero aquilo ali. Estava jogado de lado, desprezado pelos seus próprios pais. A Bíblia faz questão de falar que ele era ruivo, tinha uma aparência diferente dos seus irmãos. Ele era alguém que de repente, quando sentava à mesa, as pessoas saíam. Quando chegavam, as pessoas não davam atenção para ele. Ou quando ele falava, sabe quando às vezes a gente quer falar a nossa opinião sobre um assunto, e a gente quer comentar: poxa, olha isso, legal, e ninguém fala: para que eu vou te ouvir? E Deus vem e olha para essa criança, esse adolescente, e olha alguma coisa diferente no coração dela, fala: ele tem aquilo que é necessário para reinar sobre Israel. Eu quero que a gente comece a avaliar em alguns aspectos, porque de fato, existem Davis aqui nessa noite, eu sei disso, mas também existem Davis lá fora. Existem pessoas que são renegadas da sua família, existem pessoas que são frutos de uma união ilícita. As pessoas de repente lá, a gente olha para ele passando na rua e fala: ih, você é filho de fulano com ciclano. Isso aí não tem jeito não. Isso aí não, isso aí é o que usa droga. Aí a gente está na Assembleia dos Santos. E de repente tem alguns Davis que estão olhando a Assembleia dos Santos se reunir e fala: cara, eu queria ter força para ir ali, mas eu não consigo. E Samuel, ele tem que tomar essa decisão, e aqui também, se tem Davi, tem Samuel também. Beleza? Você está conseguindo entender? Porque Samuel é aquele que, a partir do momento que ele unge Davi, o Espírito do Senhor, ele começa a tocar a vida de Davi, e a partir disso a vida de Davi começa a mudar. Ou seja, a palavra profética, através do profeta Samuel, liberada na vida de Davi, muda a vida dele. Daniel, você está dizendo o seguinte, que se não fosse a unção de Samuel em Davi, ele não seria rei? Eu afirmo isso, ele não seria rei, porque senão Deus não mandava Samuel ungí-lo, beleza? Foi necessária uma ação profética. E aqui a gente tem um profeta da casa aqui, concorda? Tira o profeta. Teve uma ação profética, um movimento profético, um movimento que levou uma unção até uma casa, tocou na vida de uma pessoa, e através dessa unção, que chegou na casa e tocou numa vida de uma pessoa inusitada, o destino de uma nação inteira foi mudado. Hoje a gente conhece a história e sabe que Davi não deveria estar naquele lugar. Hoje é fácil a gente olhar e falar: poxa, não, uma hora ou outra Davi ia sair dali. Deus chamou Davi, ele ia sair de ali de alguma forma. Porque a gente conhece a história hoje como um todo. Mas se a gente não conhecesse, se a gente olhasse para um garotinho lá separado, se a gente olhasse para uma mulher que hoje está presa nas drogas, se a gente olhasse para uma pessoa que ela hoje comete um crime, uma adolescente que comete um crime e está de repente num centro de recuperação, ou alguém que está vivendo uma vida bem diferente, que não é tão religiosa assim, sabe? Que não é tão maneirinha assim, sabe? Alguém que fosse inusitado. Será que a gente consegue olhar o futuro dele daqui a algum tempo e olhar que através de Deus de entrar na vida daquela pessoa, uma nação inteira pode ser mudada?
Então, se a gente hoje pode se perceber, às vezes, como Samuel, a gente tem que entender o seguinte: o que Deus fala para Samuel? Fala assim: olha só, você não precisa mais se entristecer por causa de Saul. Saul governou por muito tempo e Samuel tinha uma relação com ele. Ele entendeu que Saul não desejava a presença, ele entendeu que Saul não estava conectado com aquilo que Deus queria, mas ele estava travado, ele estava parado, estava lá em Ramá. Ramá, que é lugar alto, devia estar lá, parado, triste, angustiado, até que Deus vem e fala com ele. Eu acredito que essa série de ministrações Lost, que foi gerada no coração do profeta Anderson, é como se fosse Deus vindo para nós nesse tempo e falar: olha só, Samuel, Daniel, Vitória, Léo, Luiz, saia da tua posição de Ramá e vai até atrás de Davi. Vai lá liberar a unção que despedaça o jugo sobre a vida de um jovem, sobre a vida de um Davi que está precisando. E alguns elementos nesse texto são muito importantes, e um deles que a gente não pode deixar de pensar é a unção, é o óleo da unção. Eu gostaria, já, por gentileza, abrir essa Bíblia para mim, em Isaías capítulo 61, versículo 1, por gentileza, Isaías 61, versículo 1. E a Bíblia vai dizer o seguinte: esse texto é o profeta Isaías, profeta messiânico, apontando para Jesus, mas a partir do momento que fomos batizados com o Espírito Santo, a partir do momento que reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, esse Espírito que habitou em Jesus também habita em nós agora, e por meio desse Espírito nós podemos dizer o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Versículo 2: Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Versículo 3: e para dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto. Versículo 4: veste de louvor, manto de louvor, ao invés do espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiças, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Existe uma unção na sua vida, meu irmão. Deus te chamou. Nós temos um profeta na nossa casa, mas existe uma unção que está liberada sobre a vida. Existe um óleo, existe uma botija de óleo nas suas mãos. Existe uma capacidade espiritual já projetada por Deus, colocada dentro de você, que ela tem um objetivo específico, que é achar a cabeça de algum Davi, jogado por aí pelos cantos, e se você derramar essa unção é através da sua vida na vida dele, e através dessa unção na vida dele, que despedaça o jugo, que transforma a vida, que despedaça as veredas estranhas, que acerta o caminho, uma nação inteira vai ser mudada. Uma nação pode ser através de uma pessoa e toda uma geração através dele, ou podemos ter por aqui o próximo evangelista poderoso que vai tocar todo o Brasil e o mundo. A gente não sabe. O problema é que a gente não sabe, a gente fica tentando adivinhar. Eu vou naquele ali, que aquele ali vai dar certo, aquele ali é legal, aquele ali é gente boa. Não, eu vou naquele outro, eu vou naquele que é mais aparente, sabe? Ele sabe falar bem, ele tem uma boa postura, vai dar certo com ele. Não, eu vou naquela ali, porque aquela ali ela roda, ela é cheia do manto. Não, porque aquela outra ali é mais inteligente, ela é mais articulada. Não, aquela ali é muito quieta, não, deixa. Não. Para de querer adivinhar. Deus não te chamou para adivinhar. Deus não te chamou para você ficar pensando, escolhendo pela uma aparência. Deus não mandou você derramar o seu óleo, quer derramar a sua vida, derramar aquilo que você pode dar para alguém que você pensa que vai trazer um resultado. Não tem a ver com o resultado que você olha na pessoa, mas tem a ver com o que o Espírito Santo tem te mandado fazer. E eu tenho certeza que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos inclina. Quando a gente busca o Senhor, a gente se inclina. Essa semana eu estava visitando um amigo que estava internado no hospital,
E, irmão, quando você vai, as pessoas, elas se inclinam mesmo. Aí, enquanto eu estava visitando um, aí o outro no corredor pede oração, aí o outro pede ajuda porque está vivendo na vida das drogas, está querendo sair. Aí quando você vai, percebe o seguinte, as pessoas estão carentes de Deus, as pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de alguém que se derrame sobre a vida delas. E não tem a ver com aquele que você acha que vai trazer um resultado, tem a ver com os complicados também. Agora, se a gente parar para pensar, irmão, quem aqui não é o complicado? Eu posso dizer que, graças a Deus, eu não tive uma vida muito, muito estranha, mas meu pai era complicado. Meu pai era um complicado. E alguém foi lá e se derramou sobre a vida do meu pai. E todas as pessoas que eu tocar, até eu viver, até eu morrer, vão ter o fruto daquela pessoa que tocou na vida do meu pai. Vão ter sido gerados pela pessoa que tocou na vida do meu pai, que era complicado. E aquilo que as minhas filhas fizerem, as filhas das minhas filhas e as filhas das minhas filhas fizerem, vai ter uma marca da pessoa que tocou na vida do meu pai e mudou a vida dele. Quantos Davi estão próximos a você, meu irmão? Ô Samuel, quantos Davi estão próximos a você, perdidos? É fácil para a gente, de repente, olhar para Davi e falar, cara, ele estava deslocado. Davi era um guerreiro, arpista. Davi era um músico fenomenal. Olha quantos salmos Davi escreveu há mais de 5.000 anos, que ainda a gente ouve ainda hoje. Olha quantas músicas bacanas, olha quantos feitos poderosos Davi fez. E a gente olhar a história hoje, a gente fala, poxa, Davi estava deslocado, atrás das malhadas. Estava lá. Tem gente deslocado próximo a você. Tem gente que está deslocado próximo a você. Está vivendo uma vida que não precisava estar vivendo. Está passando por situações que não precisava estar passando. E eu não estou te falando que é sua culpa, mas se Deus está te chamando, é sua responsabilidade. Não tem a ver com culpa, mas responsabilidade. Responsabilidade de se derramar um pouco mais sobre a vida de alguém, de repente, nessa noite. Se você entrou nessa noite aqui como Davi, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Nós temos uma unção de Deus para você sair dessa vida. Existe uma unção de Deus derramada nesse lugar. Existem pessoas que estão dispostas a cuidar de você. Essa casa não é uma casa perfeita, não, mas é uma casa onde tem homens e mulheres de Deus que estão dispostos a derramar sua vida sobre a vida de outros. E se você entrou nessa noite aqui como um Davi, eu tenho uma boa notícia para você. A sua vida pode mudar. Não a partir de um movimento apenas de alguém te abraçar, não, mas de uma unção que é transferida, e como nós lemos em Isaías 61, essa unção, ela despedaça o jugo, ela transforma a vida, ela traz a libertação, ela traz alegria ao invés de pranto, ela traz uma veste de louvor, um ornamento de louvor, ao invés do espírito angustiado. Então, se nessa noite você está com o teu espírito angustiado, você está com voz de tristeza, você está vivendo uma vida de amargura, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui, Ele quer tocar na sua vida nessa noite. Como igreja de Cristo, nós estamos aqui estabelecidos em Santa Cruz e nós falamos para você nessa noite, nós queremos nos derramar sobre a sua vida. Pode ser, meu irmão, que um dia o nosso derramar fale por algum motivo, que nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui entusiasmados, nós estamos aqui motivados por aquilo que está dentro de nós, que nós precisamos nos derramar sobre a sua vida. Então você não precisa andar sozinho, então você não precisa andar cansado, porque existe uma unção que está na nossa vida que pode se derramar da sua vida, amém?
Deus, mas por que o Senhor coloca os mais difíceis para mim, Deus? Por que o Senhor coloca os mais complicados para mim no meu caminho, Senhor? Eu vejo discípulo de fulano, é ciclano, é facinho, tranquilo. Para mim é o mais difícil. De repente Deus está colocando Davi na sua mão, irmão. E como eu disse, você pode hoje acessar o lugar da presença. Se você chegou aqui nessa noite com o seguinte pensamento: bom, eu até chego ali na porta, até sento ali, mas me entregar é difícil. Me entregar totalmente é difícil. Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Porque eu não consigo sair das drogas. Porque eu não consigo sair do vício. Existe uma unção que despedaça o jugo nessa noite, nesse lugar. Existe uma unção da presença do Senhor que despedaça o jugo nessa noite, nesse lugar. Você pode sim acessar a presença do Senhor. Nós temos todos respaldo bíblico para te dizer isso. A Bíblia vai dizer, na carta de Paulo aos Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios, ele fala que aquele que não conheceu, capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O profeta mais poderoso que pudesse aparecer já veio, é Jesus. O profeta mais poderoso que poderia aparecer já veio, é Jesus. E Jesus nos deu autonomia. Ele disse: vocês farão obras maiores do que eu. Aleluia. Agora eu quero falar com os Samuéis. Não sei se esse é o plural correto. Tem coisa que só acontece quando a gente começa a se movimentar. Às vezes a gente quer uma nova palavra, mas Deus já deu uma palavra há mó tempão. A gente não se movimentou ainda. A gente quer uma nova direção, se a gente não seguiu a passada. A gente fica: Deus, dá uma palavra, fala comigo. Deus já falou há 3 meses atrás, que era o que você está fazendo. Mas como a gente às vezes fica naquela ânsia de faço ou não faço, vou ou não vou, vivo ou não vivo, dou esse passo ou não dou, o que é que a gente faz? A gente fica retendo, esperando: não, vai vir uma palavra, vai vir uma confirmação. E você não se movimenta. Deus não revelou quem era Davi até que Samuel chegasse na casa de Jessé. Deus só vai revelar o próximo passo a você até que você chegue na casa certa. Quando você chegar na casa certa e passarem sobre você as pessoas, Deus vai falar: não, eu quero fulano ali. Você está esperando uma direção nova, mas calma aí, olha para trás, vê qual direção que Deus te deu que ainda está travada ainda. E de repente uma direção que Deus te deu, só falta um passo seu, só falta uma caminhada, só falta uma ação, uma atitude. Não, eu vou começar a fazer isso, eu vou dar esse passo de fé, eu vou fazer esse movimento. Algumas semanas eu precisei tomar uma decisão, alguns meses na verdade, que eu sei que tinham coisas que estavam travadas na minha vida e começaram a se destravar.
a partir de uma decisão de andar numa obediência que eu já deveria, de repente, ter andado há um tempo atrás. E aquilo ficou retido nos céus até que eu me liberasse. Não era o diabo que estava prendendo, beleza? Tem situação que é o diabo que está prendendo a nossa vida. E sobre essa a gente ora, faz a oração da palavra, declara a palavra, ora, jejua. A palavra diz que se ele veio por um caminho, por 7 ele fugirá, e que tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então, meu irmão, se tu está orando, se tu está jejuando, declarando a palavra, e o negócio não está mudando, de repente não é o diabo. É uma resistência dos céus por algo que depende de movimento seu. Beleza? Porque a palavra diz, tem caixa de demônio que sai de jejum e oração. Estou orando, jejuando, não está saindo? Estou declarando a palavra? Aí, se não está acontecendo, aí a gente entende que não é do lado de lá, é do lado de cá. É Deus que está travando as coisas. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele quer te levar a um lugar diferente. Então, hoje, nós temos que ter um compromisso de começar a nos movimentar. Se você já te deu uma palavra, comece a se movimentar. Poxa, Daniel, mas eu tenho vergonha, tal, de abrir uma célula, tal. Começa a ser um anfitrião de uma casa, abre a sua casa. Ah, não consigo falar com muitas pessoas. Fala com alguém do seu trabalho. Ah, Daniel, mas eu vejo que o pastor Cláudio, ele começa a falar com um monte de pessoas. Não precisa falar com um monte de pessoas, não. Fala com uma. Fala com alguém que você conhece. Fala com um amigo seu. Poxa, eu tenho dificuldade de conversar com pessoas novas sobre a palavra de Deus. Tenho dificuldade de abraçar alguém que é novo. Fala com alguém mais antigo. De repente tem um amigo seu que há um tempão você não fala, e ele está precisando de uma palavra de amor, de carinho, que vem da tua parte. Faz uma visita para ele. Ah, Daniel, mas eu gostaria muito de trabalhar com acolhimento, mas eu não tenho muito trato, mas Deus está me chamando para isso. Começa devagar. Chega do lado de uma pessoa que já faz bem feito e fala assim, posso aprender contigo? Quer trabalhar com acolhimento e acha que não consegue? Chega aqui perto da tia Jane, fala, tia Jane, Deus está me chamando para trabalhar com acolhimento, mas eu não sei muito o que fazer. A senhora me ajuda? Ela vai te dar um abraço. Esse abraço já vai te ensinar muita coisa, beleza? E a partir disso, você vai começar a se movimentar. Aí tu começa a aprender com ela, tô vendo tia Jane fazendo, vou fazendo também. Tia Jane está fazendo, eu estou fazendo também. Aí daqui a pouco você já vai saber como fazer. Aquilo que era um desafio para você, você vai ter mais liberdade. E aí você vai começar a se movimentar. E quando você começar a se movimentar, você vai olhar e vai perceber que Deus vai começar a te dar direções novas. Vai começar a te dar caminhos novos. Beleza? Então hoje você não precisa ser a pessoa que vai limitar, porque eu estou te dando várias estratégias aqui para você começar a se movimentar de acordo com a palavra que Deus te deu. Eu não sou Deus na sua vida, então eu não sei o que Deus está falando contigo, eu não sei para que Deus te chamou exatamente, mas Deus te chamou. Mas aqui nessa noite você precisa de um despertamento, beleza? E um despertamento prático para que você se movimente. Então ninguém aqui nessa noite tem motivo para ficar parado. Você não tem motivo para ficar parado. Já tem uma palavra, já tem uma direção. Ah, não, Daniel, a direção que Deus me deu agora é para orar. Vou orar em lugar diferente. Chama o profeta antes. Orar em lugar diferente é a coisa que ele mais gosta de fazer. Um dia a gente estava aqui, vamos lá depois do culto, né? Vamos lá no Jesus. 11 horas da noite. Meu Deus do céu. Cheguei em casa, era 1 hora da manhã, que demorou para lanchar ainda, né? Fomos lanchar, acordar 3 da manhã. Homem doido de Deus. Se Deus está te chamando para algo parecido, vai lá. Quero trabalhar com esporte, Dudu aqui. Deus está chamando ele nesse tempo, estabelecendo ele como um pilar para tocar a vida de muitos jovens aqui através do jiu-jitsu. Então, meu irmão, se aproxima de alguém. Vê alguém que já está se movimentando em algo que Deus te chamou para fazer e anda junto com essa pessoa. Deus vai te ajudar através da vida de alguém, vai te ensinar. Nós somos corpo. E é para isso que o corpo de Cristo serve. Porque nós, como Paulo diz, como membros totalmente interligados, manifestamos a glória do Senhor. Deus não chamou ninguém para fazer nada sozinho. E você não precisa tentar fazer as coisas sozinho. Existe um corpo aqui. Samuel, hoje você não precisa ter motivos de dificuldade para se derramar sobre a vida de alguém, para derramar aquilo que está na sua vida, na vida de alguém. Por quê? Porque tem um corpo que tem a capacidade de te instruir aqui. Beleza?
A gente não vai definir o que você vai fazer especificamente, porque teu Pai que está no céu te chamou para fazer. Mas como corpo de Cristo, a gente pode cooperar com aquilo que está na sua vida, para que juntos alcancemos os objetivos do céu nessa terra, estabelecer o reino de Deus em Santa Cruz. Temos duas classes de pessoas aqui, eu acho, de repente. Temos alguns Davis e alguns Samuels. Pode ser que tenha alguém espectador aqui. Se tem espectador, eu vou te falar. Entra pro lado do... Vê qual lado que tem uma similaridade maior contigo. E eu gostaria de orar. Gostaria que a gente orasse aqui por essas duas classes de pessoas, se você desejar. Primeiro, eu gostaria de orar pelos Samuels. Quem são os Samuels aí? Alguém que Deus já tem dado uma palavra, mas que ainda está preso em Ramá e não está se movimentando para ir lá ungir Davi. Tem alguém aqui nessa noite? É que eu estou falando dos filhos de Deus, tá? Vem para cá, Marlon. A gente vai orar por você. Apaga a luz. Se você tem um chamado de Deus, mas esse chamado por algum motivo está travado, se esse chamado de Deus na sua vida você sente que ele está como se fosse com barreiras e você não tem conseguido avançar, e parece que faltam pernas para a caminhada que você precisa, faltam braços para seguir esse caminho, falta estratégia, eu gostaria que você viesse nesse momento aqui que a gente vai orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos liberar uma unção sobre a sua vida, essa unção que despedaça o jugo, que nós lemos em Isaías 61, vai ser liberada sobre a sua vida, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai começar a quebrar as estruturas que estão te travando nessa noite. Você não está parado somente porque você é uma pessoa ruim, você tem estruturas que estão travando a sua vida nessa noite. Existem estruturas que precisam ser quebradas, e tem estruturas que são quebradas apenas espiritualmente. E quando não é uma estrutura, às vezes é uma falta de posicionamento. Então hoje nós vamos juntos estarmos alinhados, e você vai começar a dar passos específicos para cumprir aquilo que Deus te mandou fazer nesse tempo. Se você não veio aqui, eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse para quem está aqui na frente. Em nome de Jesus, se você não veio aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar por todo mundo que está aqui na frente. Vamos, galera, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos orar pelos irmãos.
gostaria que todos aqueles que vieram aqui na frente, se possível, vamos retornar aqui por gentileza. Aquelas pessoas que vieram aqui para receber a oração, por gentileza, eu gostaria que vocês voltassem aqui, por favor. Todos que vieram receber a oração, todos os que se identificaram como Samuel, por gentileza, vamos ficar aqui. Eu gostaria que vocês ficassem aqui, bem próximos aqui. Gostaria que vocês ficassem bem próximos aqui, por gentileza. Todos aqueles que vieram aqui na frente receber a oração, gostaria que você viesse aqui novamente, por gentileza. Tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Todos os que vieram aqui receber a oração, por gentileza. Meus irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, ela tem um potencial incrível de mudar o seu ministério. Essa palavra não é minha, beleza? É Deus que está falando conosco nessa noite. E Deus vai incomodar vocês de uma forma diferente para tocar a vida de pessoas. Essa semana de vocês não vai ser a mesma. Esses dias que estão por vir não serão os mesmos. Se você ficar na dúvida, me derramo ou não se derramo, não me derramo, não olha pela aparência. Não olha a aparência da situação. Não é um lugar específico. Não é Ramá. É numa casa de alguém que veio sujo do campo. No teu trabalho, na tua escola, com alguém inusitado, o rapaz da limpeza, a moça que oferece a comida. Deixa o teu coração profético fluir nesse tempo. Deixa a unção profética fluir na sua vida nesse tempo. Não dê limites ao que Deus quer fazer através da sua vida. Não limite, não bote uma forma, não bote um enclausuramento. Não, Deus vai fazer se for assim, Deus vai falar se for assado. Não é o fulano que faz. Não. Negativo. Não se preocupe com a forma, mas se preocupe com a unção que está sobre a sua vida e com o que Deus está mandando você fazer nesse tempo, amém? Por que eu chamei vocês aqui na frente? Eu gostaria que agora nós fôssemos, e eu não vou dizer que são todos Davis, de repente, que estão aqui, mas eu gostaria que você mirasse alguém agora e você orasse por essa pessoa. Nós vamos agora orar pela igreja. Deus vai colocar alguém no seu coração, não tem a ver com a aparência da pessoa, não tem a ver com nada. Mas existe algo na tua vida que pode ser derramado também para a igreja nessa noite. Gostaria que você fizesse isso nessa hora. Gostaria que você olhasse e mirasse alguém aqui do corpo, que você fosse lá nessa pessoa, se derrame um pouco sobre a vida dela. Deixa Deus te usar para alguém nessa noite. Deixa Deus te abençoar a vida de alguém, homem com homem, mulher com mulher, por gentileza. Mas procura alguém nessa noite. Procura alguém nessa noite. Deixa Deus se derramar através da sua vida, na vida de uma outra pessoa nessa noite. Deixa a voz profética fluir da tua vida na vida de alguém nessa noite. Não se limita, não coloca uma forma. Deixa o Espírito Santo te conduzir através dos rios do Espírito nessa noite e te levar ao lugar do coração, e te levar ao lugar aonde existe uma necessidade agora, a um lugar de tristeza, de frieza. Permita-se ser usado nessa noite pelo Espírito Santo. Vamos, Samuel, deixa Deus te usar nessa noite, Samuel. Deixa Deus tocar, deixa Deus falar através da sua boca. Não se limita, não fica preocupado com Saul, não fica preocupado com nada. Deixa Deus te usar nessa noite. Vamos, Samuel, vamos, Samuel, vamos, Samuel. Se derrama nessa noite, se derrama nessa noite. Vamos, Samuel, se derrama nessa noite. Libera a unção que está na sua vida. Libera a unção que está na sua vida.
libera aquilo que você já recebeu, libera, vamos, libera a unção, deixa Deus usar a sua boca nessa noite, deixa Deus usar as suas habilidades, deixa Deus usar tudo aquilo que Ele já colocou dentro de você nessa noite. Vamos! Doce presença, constante presença que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem, fica e mora. Eu não posso terminar sem deixar de fazer uma pergunta. Existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Ou você de repente nunca aceitou Ele como seu Salvador? Existe alguém aqui nessa noite? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu quero te perguntar mais uma vez. Você que até um tempo atrás era um Davi nas malhadas, mas Deus tem te chamado para reinar. Essa é a noite. Essa é a noite. A palavra diz que Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Deus está te chamando para reinar. Deus está te chamando para reinar. Existe alguém nessa noite? Existe alguém nessa noite? Eu não vou insistir mais muito tempo. Se hoje não foi o dia que
Espírito Santo continue falando com o seu coração. Quero agradecer ao profeta Anderson pela oportunidade da palavra. Muito obrigado, amigo. Amém, gente. Amém. Aplauda o Senhor por isso. Que presença. Que presença. É sempre um prazer ouvir o evangelista Daniel. É uma graça, cara. É uma mistura de uma unção evangelística com uma unção profética. Que, olha, o negócio é muito bom, cara. Foi forte. Eu não tenho nem mais o que acrescentar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz, semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.